Olá! Hoje quero falar com você sobre o olhar para o cliente e a responsabilidade dele em relação ao conflito. Muitos advogados, muitos profissionais da área do direito pensam que são a solução, que nós, como profissionais, conhecedores da lei, temos a solução para o nosso cliente. E nem sempre é assim. Na maioria das vezes não é assim. Nós temos o conhecimento das leis, nós temos o conhecimento das normas jurídicas, mas o conflito, por ser do cliente, só ele sabe, só ele tem conhecimento das dinâmicas que estão envolvidas no conflito. E nesse sentido, a postura escutativa, ouvir o cliente, deixar ele falar sobre o tema e fazer perguntas, leva o cliente a tomar responsabilidade sobre o conflito e começar a refletir sobre onde, como, em relação a que esse conflito hoje faz parte da sua vida. E nesse atendimento, a utilização de recursos e de ferramentas como os bonecos, como as cartas, como outros objetos, facilita e muito essa ampliação de consciência do cliente e esse seu olhar para o conflito, como quem não estivesse mais na emoção e sim podendo olhar para o conflito de fora. E como que a gente faz isso? Imaginar então que eu atenda um cliente e ele diz que está com um conflito em relação a outra pessoa. Conflitos fazem parte de relacionamentos, sejam eles de ordem familiar, de ordem profissional, de ordem empresarial, de patrão e empregado, de vizinhos, enfim. Inúmeras são as possibilidades e as dinâmicas que estão inseridas nos conflitos entre duas pessoas ou mais. E vamos imaginar que esse meu cliente fale sobre o conflito e eu sugira a ele que ele escolha alguém para representar ele dentro desse conflito. Alguém para representar a outra pessoa nesse conflito. E talvez algum outro elemento para trabalhar como representante do conflito. Então vamos imaginar que eu resolva utilizar os bonecos, talvez algumas cartas com imagens, os points of view, que eu também utilizo, os EVAs e, quem sabe, o CC2. Então aqui, vamos imaginar que o cliente escolhe alguém para representar a sua pessoa. E ele coloca nesse lugar. Esse lugar, essa posição, a forma como o cliente coloca, o olhar do representante, no caso de um simples boneco, para onde olha, pode significar o quê? A imagem que o cliente tem dentro dele do conflito. E aí ele escolhe outra pessoa e vamos imaginar que ele coloque a outra pessoa assim. Aqui talvez nós possamos já colocar para o cliente que olhe para onde olham as pessoas, ele e a outra parte. E se faz sentido essas duas pessoas que não se olham estarem em conflito. Continuo fazendo perguntas. E peço para o cliente escolher um elemento para representar o conflito. E às vezes o cliente faz assim. Então eu começo a perguntar: quem é esse conflito? O que é esse conflito? Esse conflito está em relação a quem? Em relação a outra parte? Em relação a você? E a partir dessa imagem, desse campo, dessa estrutura, o cliente começa a talvez ter outras ideias, a refletir sobre a verdadeira causa do conflito. E eu posso ir além, eu posso pedir que ele escolha uma carta e através do seu sentido sinestésico, através do seu contato, ele escolhe uma carta qualquer e coloque aqui para representar o conflito. E essa carta vem com uma informação que para nós advogados não faz sentido, mas para o cliente é uma imagem. E quando ele linka essa imagem, a imagem que ele tem do conflito, não que esta imagem e o conflito estejam conectados, mas a partir da imagem que ele tem do conflito, quando ele pega essa imagem, ele vai começar a interpretar essa imagem em ressonância com o seu conflito. E ele começa a trazer mais novas informações. E aqui também tem uma palavra escrita em imposição. E eu posso perguntar para o cliente: o que isso quer dizer? Imposição no conflito. E eu digo para vocês, por experiência profissional,
impressionante o que acontece com essas dinâmicas. Muitas vezes, você como advogado, fazendo perguntas, fazendo essa entrevista, esclarecendo junto nessa entrevista algumas questões jurídicas para o seu cliente, mas utilizando esses recursos sistêmicos, o cliente diz assim: doutora, eu já entendi tudo. Agora eu sei como resolver. E eu preciso que você, como advogada, facilite a solução juridicamente, mas eu sei como resolver. E isto é maravilhoso, porque tira de nós, profissionais, advogados, a responsabilidade sobre a solução. Uma vez que nós não sabemos nem o que o nosso cliente, no fundo, quer e nem mesmo o que acontece dentro dele. E a gente não tem como afirmar que a solução jurídica vai efetivamente trazer paz e harmonia para o cliente. Por hoje é só e até a próxima. Obrigada por participar, estar comigo e me acompanhar. Um beijo.